Olá, meus queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais esse encontro da Escola Dominical Online durante esse tempo de quarentena do coronavírus, onde nós estamos estudando a relação que há entre fé e política. Esse é o nosso segundo de 3 encontros onde nós estamos debatendo esse assunto. No encontro de semana passada, nós discutimos um pouco sobre o livro Visões e Ilusões Políticas do Dr. David Koyzis, com uma contribuição ali do Tim Keller, também no livro dele Deuses Falsos, e a gente viu que uma ideologia política se comporta exatamente como uma religião e tem os mesmos elementos. Hoje a ideia aqui é um pouco diferente. A gente quer investigar o que a Bíblia Sagrada, o que as Escrituras dizem pra gente sobre esse assunto de fé e política. E também o que diz a nossa confissão de fé, que foi herdada dos grandes puritanos do passado. Para isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no texto de Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, do verso 13 até o verso 17. Essa leitura vai estar disponível aí para você na sua tela e eu gostaria que você acompanhasse comigo. Esse é o texto base para a exposição que nós vamos fazer hoje. Então, 1 Pedro 2, do verso 13 ao 17. Diz assim a palavra de Deus: Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao Rei. Meus queridos irmãos, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por essa aula, muito obrigado pelas verdades eternas que são encontradas nas Sagradas Escrituras. E o que eu te peço agora, meu Pai, é que o Senhor ilumine a nossa consciência, que o Senhor aqueça o nosso coração e que o Senhor fale através do texto bíblico, através da Tua Palavra, as nossas vidas, para que a gente possa ter mais inteligência no debate público, para que a gente possa entender como que funciona essa relação entre fé e política da melhor maneira possível. O que nós queremos, meu Pai, é Te agradar e Te glorificar com as nossas vidas. Abençoa essa aula e abençoa cada um dos meus irmãos que está ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria começar trazendo uma citação, então, da nossa confissão de fé. Como você sabe, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem como símbolo de fé a Confissão de Fé de Westminster. Essa confissão foi escrita pelos grandes puritanos do passado. E ela tem aquilo em matéria de fé que nós acreditamos, que nós obedecemos, que nós vivemos e cremos. Então, eu queria destacar um trecho aqui do capítulo 23, que fala do magistrado civil. Nós vamos ler o parágrafo 1 e o parágrafo 4, também vai aparecer aí para você na sua tela. Então, diz assim a Confissão de Fé de Westminster sobre esse assunto. Capítulo 23, parágrafo 1. Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo mundo, para sua glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis, ou seja, governo, Estado, a eles sujeitos, e para este fim os armou com o poder da espada para a defesa e incentivo dos bons, bem como para o castigo dos malfeitores. Parágrafo 4. É dever do povo orar pelos magistrados, honrar a pessoa deles, pagar-lhes tributos e outros impostos, obedecer às suas ordens legais e sujeitar-se à sua autoridade, e tudo isso por dever de consciência. Até aqui a nossa leitura. Então, meus irmãos, como vocês perceberam, o que a palavra de Deus nos traz a respeito da nossa confissão de fé, a respeito daquilo que nós devemos ter para com o nosso governo, é uma condição de submissão, de respeito e de referência. E aí, queridos, diante do que a gente viu aqui na confissão de fé, tem uma coisa que tem me incomodado muito. E isso tem me incomodado, para ser mais específico, desde 2014. Em 2014, a nossa presidente era uma mulher chamada Dilma Rousseff. E Dilma Rousseff ficou famosa no Brasil, quem sabe até no mundo inteiro, pela grande quantidade de coisas engraçadas que ela falava. Eu tenho certeza que você se lembra de algumas delas. O episódio da mandioca, o lance de estocar o vento, aquele lance de que atrás de uma criança tem sempre um cachorro. Então, assim, tinha esse tipo de coisa e eu quero dizer para você que achar esse tipo de coisa engraçada não é exatamente um problema, isso não é pecado. Deus criou o homem com senso de humor e distribuiu dons de comédia para gente fantástica, fazer a gente rir e alegrar a nossa vida. Então o problema não são as risadas diante desse tipo de situação. Tem coisas que são engraçadas mesmo. Tá aí o Bolsonaro fazendo flexão e falando tanta coisa que ele fala para não deixar a gente rir da Dilma sozinha. O problema, querido, é que acontecia alguma coisa na época que me incomodava muito e que eu vejo que está acontecendo hoje em dia também. As pessoas, via de regra, elas não ficavam só nas risadinhas.
Na verdade, as pessoas, talvez por oposição política, talvez por não gostarem de jeito nenhum da Dilma, ou talvez porque eram eleitores sinceros da Dilma, mas se decepcionaram com a forma como ela conduziu a chefia do Executivo, eles partiram para um tipo de comportamento muito mais agressivo do que simplesmente fazer algumas piadinhas. E o que as pessoas começaram a falar dela naquela época facilmente poderia ser caracterizado como agressão, vilipêndio e vexação pública. Então, era quase como se as pessoas quisessem humilhar a presidente Dilma Rousseff por causa dos seus erros na chefia do Executivo. E eu tenho certeza que você se lembra dos apelidos carinhosos que as pessoas deram para Dilma naquela época. Muitas pessoas passaram a chamar ela de retardada, de anta, de capivara e de várias outras coisas terríveis. Ora, eu não quero que você pense que o que eu estou fazendo aqui é sugerir algum tipo de conformismo diante da situação. Algum tipo de comportamento acrítico. Não, não é isso. Eu sei que existem motivações cristãs legítimas por detrás da indignação naquela época. A revolta diante da injustiça é algo legítimo. A revolta diante de coisas que estão acontecendo de maneira errada é legítimo. O desejo de mudança é legítimo. As críticas mais graves, mais ácidas e mais contundentes que alguém poderia fazer contra o governo são críticas legítimas numa visão cristã da política e do mundo. O que não é legítimo, meu irmão, é quando o pecado assume o controle das nossas mentes e dos nossos corações, e principalmente dos nossos dedos nas redes sociais. A palavra de Deus, meu irmão, está recheada de textos dizendo que nós devemos devotar reverência, respeito para com as pessoas que Deus tem colocado como autoridade na nossa vida. Nós temos uma dívida, meus irmãos, para com as nossas autoridades civis, e essa dívida é uma dívida de honra por causa da posição que elas ocupam. Dá uma olhadinha comigo para você ver se não é exatamente isso que o texto que nós lemos hoje está trabalhando. Esse texto aqui, ele afirma o tipo de comportamento que Deus espera de nós em relação às autoridades governamentais. Ou seja, ele fala do tipo de atitude que nós devemos ter para com o nosso governo civil. E aí a gente pode dividir esse texto aqui em pelo menos 3 partes. A primeira parte, ela vai do verso 13 até o verso 14, e ela fala da legitimidade do governo e também do seu papel. A segunda parte, ela está no verso 15 e 16, e ela fala do tipo de comportamento que nós temos que ter para com os nossos adversários, inclusive os nossos adversários políticos. E a terceira parte desse texto de Pedro está no verso 17, e ela fala da dívida que nós temos para com o governo e para com as demais pessoas, porque nós somos filhos, nós somos servos de Deus. Então, vamos aqui dar uma olhadinha nessa primeira parte, verso 13 e 14, para a gente ver a legitimidade do governo e também o seu papel de acordo com a Bíblia. Olha só o que diz o texto bíblico. O texto bíblico diz assim, verso 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, quanto para o louvor daqueles que praticam o bem. Então, meu irmão, olha só, observa comigo o que está acontecendo aqui. O apóstolo Pedro está dizendo que por causa do Senhor, ou seja, por causa dessa relação de respeito e de obediência que nós temos para com o nosso Deus, nós também temos que ter uma atitude de submissão, uma atitude de sujeição para com as autoridades que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. Então você observe que a orientação bíblica, a orientação do texto em relação às estruturas de poder é sempre uma relação de submissão e de obediência. E essa sujeição que as Escrituras nos trazem, ela é tanto para com o rei, ou seja, tanto para com o chefe do governo civil, quanto também para com as autoridades enviadas por ele. Ou seja, ele está falando aqui dos representantes da autoridade do Estado. Se a gente for trazer para o nosso dia a dia, isso bem poderia ser os poderes executivo, legislativo e judiciário. Essas autoridades que representam o rei também poderiam ser o exército, a polícia, o seu professor na sala de aula, os fiscais da Saneago, o leão da Receita Federal, entendeu? Essas são as autoridades que representam o governo nos dias de hoje, que nós devemos ser submissos a elas também. É por isso que quando você vai para o texto original em grego, você vai estudar esse texto nas línguas originais, a tradução dessa expressão aqui, instituição humana, que a gente encontra no início do verso 13, ela se refere a
todo e qualquer tipo de autoridade civil que foi criada pelos homens para exercer governo sobre a vida das pessoas. Então, a ideia do texto aqui, meus irmãos, é que nós devemos ser submissos a essas autoridades governamentais, ao Estado, por amor ao Senhor. Então, a nossa submissão e obediência ao governo civil está diretamente relacionada com a nossa submissão e obediência ao Senhor. Esse é o primeiro ponto. É claro que a gente não está falando, querido, de uma obediência irrestrita, uma obediência cega, uma obediência sem qualquer tipo de reservas. Não é isso. Como nós vimos na confissão de fé, Deus constituiu magistrados civis que, antes de qualquer coisa, estão sujeitos a Ele. Ou seja, se em algum momento o poder público nos colocar em uma situação em que, para obedecer à lei, para obedecer ao poder público, a gente precisa desobedecer a palavra de Deus, nós desobedeceremos sem qualquer peso na consciência. Isso porque é muito mais importante obedecer a Deus do que obedecer aos homens, não é verdade? Mas, de um modo geral, quando as diretrizes do governo não ferirem a nossa consciência que está cativa à palavra de Deus, a nossa atitude sempre tem que ser de submissão, de obediência, de respeito, de reverência. E aí, no final do verso 14, ele vai falar do papel que o governo tem para cumprir na sociedade. E o papel do governo, de acordo com a Bíblia, é constituído de basicamente duas coisas. A primeira é o castigo dos malfeitores e a segunda é o louvor daqueles que praticam o bem. Isso tem a ver, meus irmãos, com a manutenção da ordem civil, meus amados. O que Pedro está dizendo aqui para nós é que o governo existe para punir aquele que pratica o mal e, com isso, garantir uma vida boa, uma vida bonita, uma vida segura para o cidadão que pratica o bem. É para louvar aquele que pratica o bem. Só que é muito interessante que quando a gente percebe o que Pedro está fazendo aqui, ele nada mais está fazendo do que fazer uma paráfrase do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 13. Olha só como Romanos capítulo 13 conversa com Pedro aqui no capítulo 2. Olha só se não é extremamente parecido o que está escrito em Romanos com o que está escrito aqui. Em Romanos 13 você encontra a seguinte citação, vai aparecer aqui na sua tela. Verso 1. Olha só o que Romanos, Paulo vai dizer para nós. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Ou seja, meu irmão, olha só como Paulo e Pedro estão afinados aqui. Paulo está dizendo que se existe governo, é porque Deus quis que existisse governo. E as autoridades que existem, só existem porque foi o próprio Deus quem as colocou lá. E aqui você percebe que dentro da visão cristã da política e do mundo, não existe espaço para uma sociedade anárquica, seja ela qual for. Tanto o anarcocomunismo, que é associado ao Bakunin ali do final do século XIX, quanto o anarcocapitalismo, associado ao Murray Rothbard, são visões problemáticas de mundo de acordo com a visão política reformada, porque as autoridades foram instituídas por Deus. Isso não quer dizer que esses teóricos não tenham nada a contribuir para o debate público. Não é isso, de jeito nenhum, pelo contrário. Ao longo das nossas aulas, nós estamos enfatizando o tempo todo que existe verdade, existe elemento de verdade em todas as visões políticas de mundo. A questão é que nós não podemos fechar com nenhum desses pacotes, porque esses pacotes ideológicos são sempre idólatras e reducionistas da realidade. Lembra lá da nossa aula passada? Então, é mais ou menos isso. Daí o apóstolo Paulo continua em Romanos 13, extremamente afinado aqui com o pensamento de Pedro. Olha só o versículo 2 de Romanos 13. Ele diz assim, ó. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está falando aqui para nós, queridos? Aquele que não respeita a autoridade instituída por Deus, aquele que não respeita as leis, que não respeita as regras, que não paga imposto, que fura sinal vermelho, que comete crimes, que desrespeita a autoridade do governo, ele está pecando contra o próprio Deus, porque foi o próprio Deus quem estabeleceu essas autoridades. E a consequência dos seus atos vai ser condenação. De maneira que as multas, a prisão, as coisas que acontecem são uma consequência de você desrespeitar as autoridades. E aí ele continua no verso 3 e verso 4.
Porque os magistrados, ou seja, o governo, o Estado, não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faça o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar aquele que pratica o mal. Ou seja, meus irmãos, perceberam como as palavras do apóstolo Paulo são quase as mesmas do apóstolo Pedro? Paulo está dizendo que o governo é ministro de Deus para o seu bem. A palavra aqui é diáconos. Ele é diácono do Senhor ao nosso serviço. E o papel do governo, o papel do Estado é a manutenção da ordem social. E como é que ele faz isso? Ele pune aqueles que praticam o mal e ele louva os cidadãos que praticam o bem com uma vida bonita, uma vida tranquila, uma vida ordeira. E aqui cabe um comentário muito interessante quando o assunto é punição mediada pelo governo. Quando Paulo diz que se fizeres o mal, teme, porque o governo traz consigo a espada para castigar aquele que pratica o mal. A espada a que Paulo está se referindo aqui é a espada longa, é a espada de execução. Então, claramente, o apóstolo Paulo tem em mente aqui a pena de morte como uma possibilidade de punição. Então, da próxima vez que você ouvir um debate sobre pena de morte, você pode até ser contra ou você pode ser a favor. O que você não pode fazer é falar que a pena de morte não é bíblica, porque claramente Paulo está se referindo à pena de morte e foi o próprio Deus que deu a espada para o governo para punir aqueles que praticam o mal. Continuando a nossa reflexão aqui, queridos, vamos dar uma olhadinha então nos versos 15 e 16, que falam do tipo de comportamento que nós devemos ter diante dos nossos adversários, inclusive diante dos nossos adversários políticos. Vamos lá, leia comigo Pedro, verso 15 e 16. Diz assim, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como os livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servo de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Meus irmãos, basta apenas uma pequena olhada no contexto histórico em que Pedro escreveu essa carta, para a gente entender que a vida cristã no primeiro século não era nada fácil. Os nossos irmãos tinham muitos adversários, queridos. Eram pessoas que detestavam eles e fariam de tudo para vê-los ou na prisão ou mortos. Os judeus eram um bom exemplo disso, mas com certeza eles não eram os únicos. Os gentios também promoveram grandes perseguições. É só você olhar, por exemplo, para as grandes perseguições imperiais, que foram promovidas pelo governo, que foram iniciadas por Nero contra os nossos irmãos da igreja primitiva. Um dos principais motivos que levou Pedro a escrever essa carta, inclusive, era a grande perseguição que os nossos irmãos estavam enfrentando. A gente não pode esquecer que a primeira epístola de Pedro foi escrita nos anos finais do Império de Nero, ou seja, do reinado de Nero. E Nero, ele era um cara muito gente boa, que ficou conhecido por ter colocado fogo na cidade de Roma e colocado a culpa nos cristãos. A história conta, por exemplo, que ele queria iluminar os jardins do palácio. E então ele mandou que se fizessem cruzes e colocassem ao redor do jardim. E ele acendeu essas cruzes com os nossos irmãos da igreja primitiva. Você entendeu, querido? Os nossos irmãos serviram de lenha nos jardins de Nero. É a esse governo, é a esse Estado que Pedro está se dirigindo quando ele escreve essa carta. E o que nos choca quando a gente lê esse texto é que, apesar dessa situação terrível, a instrução do apóstolo Pedro é para que os nossos irmãos combatam os seus adversários com a prática do bem. Não era falando mal pela costa. Não era denigrindo a imagem de alguém, xingando muito no Twitter. A maneira como um servo de Deus faz emudecer, a maneira como alguém cheio do Espírito Santo cala a boca dos seus adversários, inclusive dos adversários políticos, é praticando o bem, é vivendo uma vida bonita na presença do Senhor. Agora, repara, se Pedro leva tão a sério a maneira como nós lidamos com os nossos adversários, inclusive com os nossos adversários políticos, com as pessoas que praticam o mal contra nós, imagine o que o apóstolo Pedro diria das atitudes que foram tomadas com os nossos governantes por aí. Com certeza o apóstolo Paulo condenaria as coisas que foram ditas da Dilma e que agora estão sendo ditas do Bolsonaro.
A prova disso é o que a gente encontra na próxima seção do texto, verso 17, o final aí. E essa última seção, ele fala da dívida que nós temos com os nossos semelhantes, porque nós somos servos de Deus. Lê comigo aí o verso 17, o verso final, para a gente concluir. Olha só o que ele diz. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Meus irmãos, Pedro termina seu texto apresentando a regra de ouro dos relacionamentos humanos de acordo com as Escrituras. E essas instruções que Pedro nos apresenta são como uma dívida que nós temos para com o nosso próximo. O texto diz que nós devemos amar os nossos irmãos e tratar todos com honra. E existe um conceito dentro da teologia sistemática que é importantíssimo para a gente trabalhar quando a gente reflete sobre esse assunto. E é o conceito da imagem de Deus no homem. Deus, quando criou o homem, meus irmãos, ele o fez como a coroa da criação. E ele compartilhou com o homem algo que nenhuma outra coisa criada teve o privilégio de possuir. E é a imagem do próprio Deus, a sua própria imagem. E é muito comum a gente encontrar pessoas na igreja, meus irmãos, que pensam que a imagem de Deus no homem está relacionada com a razão. Do tipo assim, o homem é um ser racional, os animais não são racionais, as outras coisas não são racionais. Portanto, a imagem de Deus no homem é a capacidade que o ser humano tem de ser racional, de ter consciência da sua própria morte e coisas nesse sentido. Ora, isso não está errado. Deus, de fato, compartilhou conosco a razão. Com certeza, a razão é um dos elementos da imagem de Deus em nós. Mas a questão é que é muito mais do que isso. A imagem de Deus no homem, na verdade, é um conjunto de coisas que fazem do homem aquilo que o homem é e o tornam único em toda a criação. Está relacionado com os atributos comunicáveis de Deus, os atributos que Deus quis compartilhar conosco. Do tipo assim, Deus é amor, então ele compartilha comigo e com você a capacidade de amar. Deus é um artista, então por isso que nós temos a capacidade de criar arte, de criar pinturas, filmes e músicas e coisas que elevam a nossa alma. Deus é justiça, então é por isso que você fica profundamente indignado quando você vê algo acontecendo com o George Floyd, como aconteceu essa semana. Você tem a capacidade de discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Todas essas coisas fazem parte da imagem de Deus que ele compartilhou conosco. Só que a imagem de Deus no homem também é plural. A imagem de Deus também é comunitária. Um único ser humano não é capaz de expressar a imagem de Deus na sua completude. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus é o doador supremo das virtudes. E você não é capaz de reter em si todas as virtudes que existem. É por isso que nós, sem o nosso próximo, somos incompletos. Quer dizer, a gente pode até ser humilde, mas de repente a gente não tem domínio próprio. Ou então a gente pode até ser uma pessoa disciplinada, mas de repente você não tem controle sobre a sua própria língua. Entendeu? A imagem de Deus só pode ser expressa com fidelidade no conjunto de todas as virtudes. E isso só é possível em comunidade. É por isso que Deus é trino. O próprio ser de Deus é um ser plural. Só que o que esse conceito da teologia sistemática, da imagem de Deus no homem, tem a ver com o que nós estamos conversando hoje em dia? A ideia é a seguinte. A imagem de Deus que o homem carrega confere dignidade ao homem. O ser humano tem dignidade intrínseca, tem dignidade inata, porque ele é um portador da imagem de Deus. É por isso que a gente não pode ofender, é por isso que a gente não pode humilhar, maltratar os nossos semelhantes. Porque cada agressão que nós cometemos contra o nosso próximo é como se tivesse sido cometida contra o próprio Deus. Porque Deus resolveu compartilhar a sua imagem com aquela pessoa. Então, esse conceito teológico da imagem de Deus no homem é o que deveria nos inibir de agredir, de ofender e de humilhar qualquer outra pessoa. Agora, imagine a respeito dos líderes que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. Além disso, na continuação do texto, quando ele diz que nós devemos honrar ao rei, a gente não pode esquecer que essa palavra no original em grego tem a ver com reverência. E reverência aqui, meus irmãos, é um temor santo e respeitoso para com aquela pessoa que tem exercido governo, autoridade sobre as nossas vidas. Olha só o que o final do texto de Romanos 13, versos 5, 6 e 7 dizem a respeito desse assunto. Verso 5 diz assim em Romanos 13, é necessário que lhes estejais sujeitos a quem? Ao governo, às autoridades. É necessário que lhes estejais sujeitos não somente por causa do temor de punição, mas também por dever de consciência.
Por esse motivo, também pagai tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhe é devido. Então perceba, há uma dívida de nós para com o governo, para com o Estado. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. O apóstolo Paulo, aqui em consonância com as palavras do apóstolo Pedro, está trazendo um ensino a respeito da nossa postura para com os nossos líderes governamentais. E ele está dizendo claramente que nós devemos estar submissos, reverentes, não somente por temor da punição, não somente pelo medo da multa, pelo medo de ir para a cadeia, mas principalmente por dever de consciência, porque é a nossa obrigação. E aí ele termina o texto dizendo que nós temos que pagar a todos aquilo que lhe é devido. Ou seja, o apóstolo Paulo está usando um termo do universo financeiro para dizer que a gente tem uma dívida espiritual e moral para com os nossos governantes. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Então, concluindo a nossa reflexão de hoje, irmãos, essa conduta que nós observamos com a Dilma em 2014, que agora nós estamos observando com o Bolsonaro, ela representa pelo menos duas coisas. Primeiro, ela representa um ataque, um vilipêndio à imagem de Deus que essas pessoas carregam, uma imagem que é inviolável. E segundo, elas representam um profundo desrespeito para com uma autoridade instituída por Deus, o que também constitui desobediência ao ensino bíblico. Você pode sim, meu irmão, fazer as críticas mais ácidas, as críticas mais agressivas possíveis ao governo, mas sem jamais manchar a imagem de Deus que aquelas pessoas carregam. A gente sempre tem que fazer as nossas críticas com toda reverência e respeito em relação à posição de autoridade que elas ocupam, posição essa que foi instituída pelo próprio Deus. Então, diante disso, meus irmãos, eu queria sugerir algumas maneiras bem práticas de você viver isso que você aprendeu hoje a respeito da autoridade do Estado, a respeito das autoridades governamentais. Primeira instrução prática que você tem que levar para a sua vida hoje. Ataque ideias e nunca pessoas. Eu quero te incentivar a ser ácido, a ser agressivo, a ser contundente e corajoso em todas as críticas que você fizer. Mas eu quero que você se lembre de fazer isso com todo respeito, com toda a educação, com toda a reverência e honra para com aqueles líderes que você está criticando. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela sempre ataca argumentos, ela ataca ideias, ela ataca medidas e posicionamentos do governo, mas ela não ataca as pessoas que ocupam seus cargos. A gente precisa ser íntegro nas críticas que a gente fizer e respeitar a posição que elas ocupam e a imagem de Deus que elas carregam. Ataque ideias, não pessoas. Segundo, não participe de manifestações revolucionárias. Meu irmão, esse negócio de queimar ônibus, destruir patrimônio público, trocar pancada com um policial, isso não combina com quem é cheio do Espírito Santo. Deus exige ordem e decência em todas as coisas que a gente fizer. Ninguém aqui é bicho para ficar colocando seios de fora e cuspindo na cara de policial. O policial, o governo, é uma autoridade instituída pelo próprio Deus e ele bem poderia ser um membro da sua igreja e estar sentado do seu lado no domingo. Então, da próxima vez que alguém te convidar para pegar um coquetel molotov e jogar no Ministério da Agricultura, igual fizeram no governo Temer, ou igual estão fazendo agora nessas manifestações antifa, você vai dizer, esse é o passo. Eu respeito as autoridades que o Senhor Deus colocou sobre a minha vida. E terceiro, não compartilhe memes, não compartilhe vídeos, não compartilhe textos que humilhem, que denigram a imagem dos nossos governantes. Como eu disse, a gente pode achar graça das coisas que eles fazem. Tem coisas que de fato são engraçadas. A gente pode compartilhar piadas sobre o governo, ok. Mas tudo tem limite. A gente precisa ter bom senso, ter noção a respeito do que é engraçado e está tranquilo e do que é humilhante, do que é agressivo para com o nosso semelhante. Tem coisas que os humilham, que atacam a dignidade, a imagem de Deus que eles carregam, a posição de autoridade que eles têm e que não deveria passar pelo nosso dedo na rede social. Essas são as 3 instruções que eu gostaria de deixar. A partir da semana que vem, a gente então vai ter a nossa última aula, que é onde a gente vai ter mais uma vez o David Koyes falando aqui as posições sobre o governo, sobre coisas interessantes da literatura. Mas eu espero que essa reflexão bíblica tenha trazido um pouco de luz a respeito do que a Bíblia diz, do que a nossa confissão de fé diz a respeito do governo e das autoridades que o próprio Deus estabeleceu sobre a nossa vida. Vamos orar?
Deus, obrigado por essa palavra, obrigado pelos meus irmãos, e eu te peço, meu Pai, que o Senhor nos ajude a nos comportar de maneira bíblica, a sermos cheios do Espírito Santo no nosso relacionamento com o governo, com as autoridades governamentais. E que, de fato, meu Pai, a gente pague o que é devido a cada uma delas, respeito, honra, tributos e tudo mais, por ter temor e dever de consciência. Não somente ali pelo temor da punição, mas principalmente por temor ao Senhor, temor a Deus. Abençoe-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, meu irmão. A gente se vê na próxima, amanhã, então, na próxima aula, última aula, onde a gente vai ver, então, uma proposta cristã reformada de como a política se interage com a fé cristã. Grande abraço.